Bom dia. Bom dia, Cláudia. Qual será a pergunta de hoje? Hoje, Walter, a gente ontem falou sobre o ser social, né? E acabamos fechando a tríade do ser biopsicossocial, né? Hoje eu queria continuar essa discussão, mas falando sobre o ser político, ecológico e espiritual. E eu queria que hoje você falasse sobre o ser político, que eu acho que é até um pouco consequência do ser social. É, a gente sabe que esse ser, né, que a gente vinha discutindo, né, biopsíquico social, ele é muito complexo. Ele é como três coordenadas para se dar um ponto, para se dar uma unidade. Mas o ser humano, na sua unidade, ele comporta uma complexidade. É como se fossem níveis de entendimento e de percepção que a gente pode ir atingindo ao longo da nossa existência, né? Então, dessa tríade que forma vamos dizer, um ser humano apto às condições humanas, né? A criar o que a gente chama de reino humano, a ocupar um lugar distinto dos outros animais aqui na Terra, né? Aonde a expressão é toda através de do processo individual de ser e de um processo criativo. Então aí entra a arte, a ciência, a filosofia e a religiosidade. São expressões puramente humanas. E eu colocaria que o ser político surge diretamente da união dos três primeiros, porque é a concretização da vida social, né? Ou seja, a vida na polis, na cidade, que é uma condição humana no desenvolvimento enquanto humanidade, né? Essa evolução nossa, né? Do tribal para uma coisa um pouco mais universal, que seriam as cidades, as polis, né? E essa vida na cidade, né, tem uma ida, um jeito de ser, que é a política. Então, isso faz com que a gente seja também um ser político, só por vivermos em relação dentro de um sistema complexo como o sistema social, né? Então, aqui, dá um oi para quem está entrando aqui no Instagram, a Linha, a Sandra, né? O pessoal do Facebook, que também está acompanhando, né? E a gente está explorando hoje um pouco dessa complexidade, né, da condição humana, né, desse ser, né, dessa entidade que habita em nós, que tem um aspecto biológico, um aspecto psíquico, da riqueza da mente, né, um aspecto social, que é a vida em sociedade, né? E daí tem esses aspectos que vão nos desdobramentos como uma dialética do ser. Então a gente pode falar no ser político também, né? E nós estamos vendo a importância desse ser político, desse ser que se relaciona e cria sistemas e que se rege por leis próprias que também vão evoluindo de acordo com a evolução da sociedade humana, né? Então, através da polis, né, dessa vida em comunidade, na cidade, nós nos tornamos mais complexos e podemos pensar hoje numa rede realmente que vai se intercalando cada vez mais intimamente.
E a política é uma responsabilidade de todos nós. Então, aqui no Brasil, pelo menos, né, ao nos tornarmos cidadãos, nós temos o direito e o dever de votar. Ou seja, pressupõe que a gente deveria se interessar pelo processo político, que é o que vai reger algo macro, né? Então, esse ser político é concreto porque a todo momento eu estou sendo eu e eu estou trazendo o meu eu em direção ao meu processo social, ao meu entorno, e com isso eu estou interferindo no meio, eticamente. Então, essa interferência ética é regida, né, por fatores morais, né, que vão levando a gente a entendimentos, a lógicas. E isso redunda depois numa forma de governo, numa forma de é, gerenciar essa complexidade da cidade, da vida dos cidadãos, né? Dessa organização agora complexa que vai, né? Desde no nosso distrito, né? Nosso bairro, nosso distrito, a cidade, né? A região, o estado, a macro-região, o país, né? O continente e o mundo. Então, hoje estamos em cadeia, em rede com o mundo todo. Então, essa questão política se tornou muito mais complexa do que a gente poderia imaginar um tempo atrás, que era uma coisa muito mais local, né? E se a gente pegar, por exemplo, os povos da floresta, tem um tipo de organização da nação indígena que quando a tribo cresce demais e chega 200 pessoas, aquilo se desmembra em dois. Então, esses pequenos núcleos vão se desenvolvendo e tem, para que eles possam viver naquela forma de governo, eles não podem ter um tamanho muito grande. Então, a nação, quando a gente chama de nação indígena, ela é espalhada por um território e ela é fragmentada, quase que num processo natural, né? Então, quem já viveu numa cidadezinha bem pequenininha, né? E tem umas cidadezinhas que a gente conheceu lá no interior de São Paulo, né? Da onde é a nossa família, né, Cláudia? Que tinham 1.000 habitantes, né? Todo mundo se conhece, que dá mais ou menos umas de 100 a 200 famílias que ali vivem, né? Isso dá uma por volta de 1.000 habitantes, né? Então, quando cresce demais, a gente já tem bairros, a gente já tem um centro, uma centralização, e você tem algo periférico acontecendo, complexifica bastante. Então, é um pouco esse processo que hoje nós organizamos de chegar a pensar Nações Unidas, né? Hoje nós temos um organismo de Nações Unidas. Então, o pensamento da ONU como algo que possa vir gerenciar algum bem-estar para toda a humanidade, para todos os seres humanos, é um nível de organização muito complexa. Então, para a gente sentir até onde pode ir, né? Agora nós já vamos ter que começar a gerir como é que vai ser fora da Terra, porque já tem os grupos querendo explorar a Lua, alguns grupos querendo explorar Marte. Então, como foi, né, 2 séculos atrás, começar a explorar os polos, né, e a dificuldade que era ir até o polo, e hoje aquilo já está politicamente organizado, a mesma coisa vai ocorrer em relação também à nossa ida para fora da Terra. Então, a gente vai ter que buscar aqui no planeta Terra uma forma de governo única, única no sentido de gerenciar as diversas
tribos que existem aqui nesse planeta, as diversas formas de se organizar a vida humana, né? Então, a nossa geografia mudou muito, né? Porque para o índio era aquela coisa regional, até porque os recursos são escassos, então eles têm que se deslocar atrás dos recursos, né? E o que é quando a gente organiza a cidade, que ela tem uma localização fixa e que ela se aproveita dos recursos de uma macro-região. E daí, quando isso organiza num país que se ocupa dos recursos desse país, do povo que ali habita, e agora como é nós olhando a completa ocupação planetária, né? E temos que olhar o planeta como um todo. Isso está sendo uma novidade. E muita gente ainda quer guerrear, né? Quer fazer guerra um contra o outro. E não pode mais nem fazer guerra, porque se você explodisse hoje uma bomba atômica, a radiação a gente sabe que ia se espalhar por todo o hemisfério, prejudicando a todo mundo. Então, na verdade, nós temos que encontrar uma política de paz e vivermos em sociedade, em associação. Então, hoje, até para a sobrevivência humana, esse tema do ser político tem que sair dessa inconsciência, da gente viver no nosso bairrismo, só olhando para dentro da nossa família ou daquilo que nos cerca, e perceber que aquilo que nos cerca ampliou demais e já está indo, inclusive, para fora do planeta. Então, isso é uma grande exigência para a sociedade humana se organizar, né, nos dias atuais. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, se era um pouco isso. Não, muito bom. Na verdade, só abriu mais coisas, né, para se pensar. E esse ser político nesse momento está muito gritante, né? Porque a gente está tendo que analisar novas formas de organização, né? Sim, a gente viu a importância que teve as eleições nos Estados Unidos, que é o país de maior influência mundial e de maior concentração de riqueza. Então, eles ditam um pouco o rumo por onde o planeta está indo, né? E já foi uma coisa muito complexa e que envolveu todo o planeta, né? E agora aqui na nossa regionalidade, né, com as eleições municipais, falando justamente da vida na cidade, da organização da vida na cidade. E a importância que está sendo a discussão hoje do política, porque muita gente quer votar como se fosse o Palmeiras e o Corinthians, ou o Flamengo e o São Paulo jogando, sabe? Como se fosse uma partida de futebol. E na verdade não, a gente tem que olhar o que está envolvendo toda essa discussão é a nossa vida na cidade, é a nossa sobrevivência, né? Então, a gente tem que repudiar mensagens de ódio, tem que repudiar o individualismo, nós temos que repudiar tudo aquilo que ofende moralmente o nosso povo, né? E por pessoas que estão interessadas em nós, em gerenciar uma boa vida aqui na cidade, não pessoas interessadas em ganhar dinheiro, porque dinheiro não reduz em mais felicidade. Senão o povo americano seria maravilhoso, não seria aquela coisa que a gente está vendo lá. O lugar do mundo onde mais se morre de Covid, o lugar do mundo onde mais tem bomba atômica, o lugar do mundo onde mais tem armas, o lugar do mundo onde mais a indústria farmacêutica produz antidepressivo. E nós não ficamos muito atrás, não, porque alguns desses itens nós já somos segundo lugar no mundo. Mesmo a nossa população não sendo tão grande em relação ao nosso território. Então o Brasil está indo por maus rumos, né? Porque hoje é insustentável a gente manter um discurso de ódio, ou um discurso economicista, ou um discurso que não tem o social, não tem a saúde e principalmente não tem a educação em primeiro lugar, né? Então,
Faço votos que a nossa reflexão ajude aí para as análises, para o pessoal aí votar bem no final de semana, né? Estamos caminhando aí para nossas eleições. Walter, só uma última coisa. Me veio também à cabeça a questão da polarização, né? Que tem que acabar isso, né? Porque você não pode ficar andando nos extremos, né? Você tem que passar por eles, mas tentar um equilíbrio, né? E está muito polarizado hoje em dia as decisões, né? Sim, porque hoje estamos vivendo no mundo da doxa, da opinião. Então a pessoa saca uma opinião qualquer, pessoal, e quer que você seja obrigado a seguir porque ela se constitui numa maioria. E não, nós temos hoje que nos balizar pela experiência humana e pela produção de conhecimento que hoje existe. Então, o ser humano tem um espírito dotado de razão, que a gente pode entender através da nossa prática diária e ter consciência individual de ser. Então, é importantíssimo que nós ponhamos as discussões num nível mais alto do que a pura moral, o certo e errado, que é o que divide e polariza uma vida baseada simplesmente numa moral temporal que muda. Eu diria que hoje muda a cada 5 anos, antigamente mudava a cada 10 anos, para os nossos avós, bisavós, mudava a cada 100 anos, para os nossos trisavós quase que não mudava, era milênios, a mesma coisa. E agora a gente está num processo de mudança social galopante. Então nós precisamos olhar o ser humano de forma diferente, né? Saber que cada um é um ser único, indivisível, e que nós não somos uma pura somatória, nós somos algo complexo como ser humano. Então, se a gente não sintetizar tudo isso, integrando e olharmos de uma forma integral, né, nós entramos nessas fragmentações, nessas polarizações e nos conflitos que são inerentes, né? Então, não vão deixar de existir as diferenças, nunca, né? Como já se sonharam sistemas utópicos igualitários, onde todos agiriam da mesma forma. Isso é estúpido e não está de acordo com a realidade humana. Então, o mais comum para a gente, o mais igual em todos nós, é sermos diferentes um do outro. Então, nós temos que apreciar as diferenças, né? Ou conforme diz aquela música do Titãs, riquezas são diferenças. Miséria é miséria em qualquer canto, né? Então a gente está aqui para a riqueza, para as diferenças, né? E faço voto que coloquemos algo ético em vez de uma pura moral de quem tem a razão e votemos em pessoas éticas, né? Em pessoas que têm palavra realmente de amor, não que venha com uma fantasia, né? Cheia de preconceitos, cheia de certezas, né? Isso aí, certeza combina com ditadura. Democracia com variabilidade. Democracia é convívio, né? Então é um pouco, os meus votos são esses, que a gente caminhe com pessoas que têm uma mentalidade integradora e que consigam ver o nosso povo como uma unidade, né? E não como essa polarização homem, mulher, preto, branco, amarelo, verde, né? A pessoa tem que pôr um colorido porque ela é faccionista, né? Ela olha tudo por uma parte. Então não. Como podemos compartilhar uma refeição mesmo apreciando alimentos diferentes? Então, como é esse partilhar? O mais gostoso é a refeição. O mais gostoso é nos alimentarmos juntos, olho no olho, com diálogo, com felicidade. O que a gente está comendo pode ser diferente para cada um, não tem problema. Cada um tem suas preferências e suas necessidades. Então, o ser humano tem que aprender a abraçar as diferenças.
Tá? Eu falei da Ótimo. refeição porque é uma forma de amor muito grande, é a filia. É um amor que transcende, né? Quando o amor vai em direção ao outro. Então, amor a si mesmo, depois tem um amor ao outro, que é a filia, né? E depois tem o famoso amor universal, né? Compassivo. Isso aí já é outros desenvolvimentos que a gente vai com certeza conversar aí no decorrer da semana, né, Cláudia? Isso mesmo. Nossa, muito bom, muito rico, viu? Obrigada. De nada. Deixamos então por aqui. Um abraço a todos.